a todos aí que estão participando desse webinar. Hoje a gente vai começar uma trilha de um primeiro webinar falando de dois aplicativos do pacote de e-mail colaboração da Zoho, o Workplace. E aí agora no final de agosto a gente vai ter mais um segundo webinar que vai falar de Zoho Meeting, e Zoho Click e Zoho Connect. E o terceiro e último em setembro, que a gente vai abordar o Zoho Drive e o pacote Office da Zoho, que fazem, todos os aplicativos fazem parte do Zoho Workplace. Então, hoje a gente vai falar de Zoho Mail, Zoho Vault, que é o software de e-mail e calendário, entre outros aplicativos da Zoho, mais o cofre de senha. E conosco hoje a gente temos aqui a presença da Joana. Ela é responsável por marketing de produto do Zoho Workplace, na Zoho Brasil. Daí eu passo a palavra aí para a Joana, para se apresentar, e ela vai fazer uma apresentação aí em torno de uns 10 minutos. E depois, na sequência, eu vou iniciar a parte mais prática do webinar, mostrando algumas features ali que a gente pode fazer usando o Zoho Mail e o Zoho Vault. Perfeito, Júlio, muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao webinar. Como o Júlio me apresentou, eu sou a Joana, eu trabalho no time de marketing do Zoho, muito focado no Zoho Workplace. Então, aqui o Júlio vai apresentar seu produto, mas eu gostaria de falar com você sobre a Zoho e quem é essa empresa, se você já conhece, se ainda não, explicar um pouquinho mais sobre a nossa estrutura e a nossa história e como isso faz a gente chegar até o Workplace. A Zoho é uma Big Tech, uma das maiores empresas do mundo, que foi fundada na Índia, e isso é um dos principais pontos que explica como que a gente faz o produto que a gente faz, a tecnologia que a gente trabalha. A Zoho está no mercado há quase 30 anos, e dentro desses anos, o grande foco foi criar tecnologias e inovações para empresas de todos os portes. Aí nossa ideia foi como que a gente pode construir softwares que ajudem as empresas, independente do tamanho, independente do segmento, independente da parte do mundo que elas estão. O grande objetivo foi democratizar a tecnologia e tornar ela mais acessível para qualquer empresa. E por conta disso, um software por vez, a Zoho está presente no mercado há mais de 25 anos e já mais de 150 países. São muitos aplicativos, são muitos softwares que a gente desenvolveu, porque a grande intenção é realmente conectar as empresas através do ecossistema. E por conta disso, hoje vai falar do Mail, vai falar do Volt, são ferramentas dentro do Workplace, e talvez vocês tenham conhecido a Zoho por outro produto, como por exemplo o Zoho CRM, o Zoho Desk, o Zoho Begin. São vários softwares que a gente fez para ajudar as empresas de todos os portes. E com isso a gente já soma mais de 100 milhões de usuários que utilizam o produto todos os dias. O Zoho Workplace, que vocês vão conhecer, é um dos principais produtos da Zoho, porque conseguiu levar a tecnologia de e-mail, que é um produto que todas as empresas têm, para mais um novo patamar, que é tornar isso acessível e tornar isso uma tecnologia de ponta para todas as empresas. Como o Zoho, a gente tem alguns valores muito fortes. Um deles é o nosso foco no cliente. A gente está em 150 países, em todos eles com estrutura própria. Então, a gente tem times em todos os países, a gente tem time de suporte em todos os países. E o nosso contato com as empresas, que são nossos clientes, é um contato muito humanizado, muito relacional. O nosso suporte é humano e brasileiro, porque a gente conhece cada empresa, cada país, porque a gente está fazendo parte deles. A gente também tem um viés de segurança muito forte. A Zoho jamais vai utilizar dados dos seus clientes para qualquer fins comerciais. Então, por exemplo, você pode usar nosso e-mail e jamais vai ser impactado com anúncios dentro do e-mail. Ou a gente vai usar as informações que você fez no nosso site para mandar publicidade, para seguir com anúncios. É uma segurança não só técnica, como o Júlio com certeza vai falar quando ele apresenta o e-mail, de todas as funcionalidades de segurança que a gente tem, mas muito mais um respeito a cada um dos nossos clientes, olhando para eles e precavendo os dados. A gente sabe que cada dado, cada pessoa é individual, e a Zoho, como empresa, jamais quer utilizar essa informação para
para nosso benefício. E isso acontece tudo porque a Zorro é uma empresa de capital fechado. Hoje a gente tem um CEO que fica na Índia, a gente não tem investidores externos, a Zorro não é uma empresa de capital aberto apta a receber investimentos, porque a gente entende que para a gente fazer a tecnologia que a gente quer, com a cultura que a gente quer e a forma como a gente cuida dos nossos clientes, cuida dos dados dos nossos clientes, a gente não pode ter investidores junto. A gente é uma empresa sólida, única e independente, prevendo pelos valores que a gente defende no mercado. Por conta disso, a gente tem preços que são muito mais justos do que preços praticados por outras ferramentas, porque a gente não precisa ter uma margem de lucro que justifica para investidores. A gente cobra o que a gente acha justo pela tecnologia para que as empresas possam ter tecnologia de ponta, inovação, segurança e continuar crescendo, não sendo um peso no orçamento. E foi por conta desses valores e dessa cultura que a gente trabalha não só na tecnologia, mas em todo o ecossistema Zorro, que a gente tem grandes clientes no mundo todo confiando nos nossos produtos. Dentro das empresas da Fortune 500, que são as principais empresas do mundo, a gente tem várias delas que são clientes da Zorro. A Apple, HBO, Netflix, Intel e várias empresas que vocês conhecem no dia a dia utilizam algum ecossistema dos nossos produtos, algum produto do nosso ecossistema, porque sabe que a tecnologia, a inovação e a segurança vão fazer parte disso, de uma forma que ajude a empresa e a Zorro cresça junto com cada um dos nossos clientes. Então, é por conta desses valores e dessa cultura que a gente convida vocês a conhecer um pouquinho mais esses produtos do meio, do Volt e todo o conjunto de produtos do Workplace, entendam como que isso pode ajudar na empresa de vocês. Júlio, vou devolver para ti. O vídeo a gente pode encaminhar sequência para todas as pessoas que estão aqui participando, e aí a gente consegue mostrar cada vez mais a Zorro para outras pessoas. Legal, Joana, obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então, a gente não perdemos tempo e seguimos com o nosso cronograma. Bom, vou falar um pouquinho aqui da Apolonix, né? A gente é parceiro da Zorro, é uma empresa que nasceu aí há 1 ano e meio, e logo no início a gente já se tornou parceiro da Zorro, e com o intuito de ajudar os clientes a automatizar os seus processos dentro dos mais de 50 aplicativos que a Zorro tem. Obviamente, a gente iniciou essa parceria não atendendo a todos os aplicativos, mas hoje a gente trabalha já com a solução de Zorro Workplace, CRM, ferramentas de marketing, gestão de projeto e suporte. E aos poucos a gente vai galgando novos aplicativos no nosso portfólio de expertise e podendo atender a nossos clientes com mais opções dentro do ecossistema Zorro, quem sabe tornando a empresa uma empresa One Zorro, né, com todos os aplicativos da Zorro, em todos os departamentos, e a Zorro consegue atender a esse tipo de necessidade numa empresa. Eu acho que é a única empresa do mundo que consegue trazer soluções tecnológicas em todos os departamentos de uma organização. Então, isso facilita muito, né, o tráfego de informação entre departamentos, dados consistentes, sem reescrita de informação, sem integração, e reduz tempo, qualidade e entrega mais valor, e, e ainda assim vai ser mais barato na ponta, considerando o custo de licenciamento, porque a gente sabe que licenças de softwares diferentes, mais custo de integração, o orçamento vai às alturas. Hoje a gente vai falar do Workplace, então, especificamente. A gente está iniciando aqui uma jornada que a gente intitulou Transforma Sua Produtividade e Colaboração com os Workplace. Hoje a gente vai estar tratando do episódio 1, dominando os principais recursos, né, do Zorro Meio e Zorro. Então,
O Zoho Workplace ele é composto por alguns aplicativos, né? Dentre ele o aplicativo de e-mail, o software de chat interno para colaboração entre os times, equipes, projetos, software de reunião virtual, o Zoho Meeting, que além de atender reuniões virtuais, também tem o recurso de webinar. Esse webinar está sendo transmitido pelo Zoho Meeting. E também está sendo transmitido no nosso canal no YouTube a partir do Zoho Meeting. Então, o Zoho Meeting consegue transmitir webinars tanto para o YouTube como o LinkedIn ou outras plataformas de redes sociais aí. Isso facilita muito também na gestão e divulgação de conteúdo, que a sua empresa trabalha muito com esse conceito de desenvolver webinars para a comunidade. O Zoho Drive, onde vai estar os arquivos da nuvem, gestão de arquivos, pacote Office aí com software de texto, planilha e apresentação, o Zoho Vault, que é o cofre de senha, e mais o aplicativo de intranet social da Zoho. Como comentei anteriormente, hoje a gente vai falar de dois desses, que é o Zoho Mail e o Zoho Vault. Então a ideia é nós entrar aqui dentro do Zoho Mail, num ambiente de demonstração que a gente tem, e mostrar esses seis itens aqui que a gente mapeou. São itens mais relevantes dentro do Zoho Mail. Claro que o Zoho Mail tem tantas outras funcionalidades, mas aí são funcionalidades um pouco mais comuns nos e-mails que a gente encontra em aplicativos de e-mail que a gente encontra no mercado. E a ideia aqui é fazer o que a Zoho tem de diferencial, que agrega valor e redução de tempo, principalmente colaboração entre as equipes, né? Dentro do aplicativo de e-mail, que parece bobagem, mas é um aplicativo que toda empresa tem, todo mundo usa, e às vezes esses aplicativos comuns do dia a dia, eles atrapalham bastante a nossa vida ao invés de agilizar. Então, não é porque é um aplicativo simples, do Zoho Mail, de e-mail, que ele não tem que ser um aplicativo ágil. Então, eu vou passar aqui para o meu ambiente de demonstração. Então, a ideia hoje a gente vê aqui a parte de compartilhamento de e-mail, um recurso bem característico aqui do Zoho Mail, que a gente não encontra em outros aplicativos de mercado, seja Google, Microsoft ou uma solução que não seja desses big players aí também. Como é que funciona essa ideia de compartilhar e-mail? Ela vem a agilizar o processo e talvez reduzir também aquela questão de quando você recebe um e-mail externo, ou um e-mail até que você enviou, mas principalmente um e-mail externo, e a gente quer compartilhar esse e-mail para outras pessoas da organização. O que a gente faz no dia a dia num aplicativo normal de e-mail? A gente vem encaminhar o e-mail, coloca aqui os e-mails que a gente quer e envia. E aí começa aquela famosa thread de discussão sobre aquele assunto, o pessoal todo dando reply naquele e-mail. Então, vocês já devem ter visto no dia a dia de vocês, às vezes tem 50 replies a partir de um e-mail enviado, e aí tu não consegue mais se achar, ou fica difícil de procurar alguma informação de que alguém enviou nesse contexto todo. Então, esse recurso aqui de compartilhar e-mail da Zoho, ele meio que organiza um pouco esse tipo de informação. Ao invés de eu encaminhar esse e-mail, eu vou usar aqui o recurso de compartilhar. Então, eu vou usar o mencionar aqui, o arroba, o nome da pessoa. Eu posso compartilhar para vários usuários ao mesmo tempo esse conteúdo. E eu só faço isso, posso botar um texto aqui, mas para agilizar aqui eu estou só colocando compartilhamento e pronto. Esse e-mail ele já vai estar na caixa aqui do usuário compartilhado. Então aqui eu consigo ver que aquele e-mail lá ele já apareceu aqui, ou seja, o conteúdo dele está disponível para mim, que eu sou um usuário aqui do financeiro, nesse exemplo, apenas pelo compartilhamento lá do usuário de demonstração. E aqui a gente consegue, passa então a ter um recurso
bem estilo de rede social. Imagina que esse e-mail é um post no Instagram, no LinkedIn, e aí o pessoal começa a trocar ideias aqui via comentários. E, e aí, aquela informação inicial, ela permanece sempre em evidência. E aqui tu vai ter uma thread de comentários para poder, de troca de colaboração de ideias entre esses os colegas dentro do ambiente da sua empresa. Então, o compartilhamento de e-mail é o que funciona assim dentro do Zorro Mail, e, e eles vêm aí para tentar melhorar um pouquinho aquela questão lá de você ficar encaminhando e-mail para mais pessoas. Outra feature que a gente elencou para mostrar aqui é grupo e listas, ou listas de e-mail e grupo, né? E quais as diferenças e como vantagem e desvantagem, como utilizá-los dentro do ecossistema do Workplace Zorro Mail. No mundo normal de e-mails, a gente conhece muito a lista de e-mails, né? Então, quando a gente tem lá uma, uma lista de e-mail, que é um e-mail, e a gente envia e-mail para essa lista de distribuição, e as pessoas que fazem parte dessa lista, elas vão receber uma cópia daquele e-mail. Então, eu mando uma empresa externa ou um usuário interno, colega de empresa, manda um e-mail, esse e-mail é replicado para todos que fazem parte da lista. A Zoho também tem suporte à lista de e-mail normal, só que aqui na Zoho a gente tem uma coisa, um item diferenciado, que é a caixa de e-mail compartilhado. Ela é um e-mail normal também, que vai ser um e-mail dentro do domínio da sua organização, que as pessoas podem mandar e-mail. E aí, a caixa de e-mail compartilhada aqui, ela também tem uma opção de eu escolher se qualquer pessoa no mundo pode mandar e-mail para essa caixa, ou se eu vou restringir a ela só pessoas da organização, ou só membros de um grupo, ou só moderadores podem mandar e-mail, né? Então, aqui, tipo, eu criar uma caixa de e-mail para uma aplicação interna, não tem por que dizer que ela pode receber e-mail de fora. Então, deixo só e-mail da organização ou só e-mail de um grupo de pessoas que fazem parte daquela aplicação e tal. E aqui a gente define o nome e o e-mail que vai responder para essa caixa. E depois que a gente cria, a gente coloca as pessoas que vão ter acesso a essa caixa de e-mail. Então, aqui dentro, a gente pode definir quem é que vai ter o acesso. E aqui eu tenho duas opções, basicamente. Se vai ser membro ou moderador, e se vai aceitar a postagem, ou se está ativo ou não. E o que mais diferencia aqui se a pessoa pode enviar e-mail em nome dessa caixa ou não. Então, no momento que a gente cria um e-mail de grupo, a pessoa que pode enviar e-mail em nome daquele e-mail de grupo lá, ela vai aparecer o e-mail aqui na hora de enviar. Então, eu posso fazer uma alteração e ao invés de enviar e-mail com o meu e-mail, enviar e-mail com o nome como remetente sendo a caixa compartilhada, sendo aquele grupo de e-mail. E né, quando eu enviar esse e-mail e essa outra pessoa responder, esse e-mail vai ficar dentro do grupo e não na minha caixa que eu enviei. Então, aqui está o grupo, né, no caso, e eu estou enviando esse e-mail para aquele grupo lá. Já aquele outro usuário que eu estou aqui na minha tela, que está com fundo branco, ele está configurado lá que ele não pode ser mandar e-mail em nome daquela caixa. Então, se eu clico aqui, ó, não tem a opção de eu escolher enviar e-mail em nome daquela caixa compartilhada. Ele consegue ler os e-mails daquela caixa aqui, ó, está aparecendo a caixa de correio compartilhado, ele consegue ler, mas não consegue enviar. Então, a gente tem essas duas opções nesse recurso de caixa compartilhada, de quem pode enviar e quem pode só ler. E, quais as vantagens de e onde usar, e cenários de uso assim, que a gente possa fazer. A lista ela é interessante para quando você quer criar um e-mail que não é importante, ou talvez até não é para ter o acesso a dados antigos que foram recebidos no momento que você adiciona uma pessoa naquela lista.
Porque aí tu adiciona uma pessoa nova naquela lista, ela passa a receber cópia dos e-mails de aqui para frente, e o passado ela não vai saber, não vai ter informação nenhuma. Já a caixa compartilhada, o grupo, é o contrário. Eu quero ter um e-mail diário, por exemplo, financeiro, de contas a pagar, contas a receber, arroba meu domínio, e eu quero que quando uma empresa, um funcionário novo chegue no financeiro, ele consiga ter acesso a todos os e-mails que aquele e-mail, aquele endereço de e-mail recebeu no passado. Então ele vai ter acesso à caixa aqui, e ele vai conseguir ler todos os e-mails recebidos e enviados em cima dessa caixa compartilhada. Diferente da lista, que na verdade ele não vai ter acesso a nada do passado, porque ela só fez uma cópia para a caixa das pessoas que fazem parte da lista, e ele vai poder passar a receber cópias daqui para frente. Então a gente tem aí as diferenças, né, vantagem e vantagem de usar grupo, ou caixa compartilhada ou lista de e-mail. E o outro recurso que a gente vai entrar agora é o Streams, que na tradução para português aqui o e-mail fala de fluxos, né? Um e-mail compartilhado, ele se torna um stream automaticamente. Então, quando eu compartilhei aquele e-mail ali para esse usuário aqui do financeiro, ele já apareceu aqui no menu de fluxo, não apareceu na minha caixa de entrada, e sim aqui. Aqui tem outros exemplos de streams aqui. Mas a gente pode também criar um stream dentro de um grupo, apenas escrevendo aqui o conteúdo que eu quero postar e compartilhar isso para mais pessoas. Então, eu posso escrever um texto aqui, e, ao invés de eu enviar um e-mail para essas pessoas, eu vou escrever esse texto aqui, como se fosse criar uma página com conteúdo sobre alguma situação. Então, por exemplo, tá, o pessoal do financeiro está tendo agora, vai ter para ano que vem troca de imposto, né? Até criei um exemplo aqui, né? Então, tu pode criar um stream aqui, uma postagem com um conteúdo base inicial, compartilhar com pessoas, e depois essas pessoas vão receber lá na caixa do Zorro Mail esse stream, e elas vão poder começar a trocar ideias sobre aquele assunto. Então, tu cria um conteúdo, compartilha, e aí as pessoas que recebem vão poder trocar ideias sobre aquele assunto lá. Então, tu não precisa criar um e-mail e ficar novamente aquela thread de reply para cá, reply para lá, e quando vê tu já tem uma thread gigante de troca de mensagem, difícil de achar conteúdo que alguém publicou, histórico e tal. Porque aqui, além de colocar os comentários, dá para enviar anexos também, colocar outras informações, e aí fica mais organizado. É como se você estivesse criando um post numa wiki, e as pessoas contribuindo com comentários, um post numa rede social, e as pessoas contribuindo com comentários. Então, o conceito do streams aqui dentro do Zorro Mail é nesse sentido, de colaboração mesmo, e colaboração num estilo um pouco mais moderno, num estilo mais rede social, só que dentro, claro, do e-mail corporativo, que com toda a privacidade e segurança que uma solução de e-mail está te dando, como a Zorro Mail. Ou seja, não é uma rede social que você está postando alguma coisa aqui. É só o design de rede social que a gente vai ter aqui, né, nesse conceito de streams. Outra função que eu achei legal colocar aqui no nosso roteiro desse webinar é a função de fora de escritório e a delegação de caixa de correio, que é uma coisa meio que está necessariamente próxima uma da outra, mas não ligada, né? Não é obrigatório usar as duas ao mesmo tempo. Então, cada pessoa que tem a sua caixa de correio aqui, ela consegue clicar na engrenagemzinha aqui das configurações e acessar diversas configurações aqui, né, de e-mail. E claro que a gente não vai entrar em todos, senão a gente vai fazer um treinamento, não um webinar, né? Então a gente pegou algumas diferenciais e interessantes que a gente quis abordar nesse webinar.
E aqui embaixo a gente vai achar, então, o fora do escritório, que tem até um aviãozinho. A ideia desse recurso é justamente para aqueles momentos que isso não é um recurso inovador, tem outras plataformas que também têm isso, mas é interessante mostrar que aqui também tem, e tem de uma forma de você poder criar uma mensagem específica para quem é da mesma da organização, ou seja, quando um colega teu mandar um e-mail para você, você vai mandar um texto para ele sobre a sua ausência, e quando alguém de fora da tua empresa mandar, vai ser um texto diferente, com outro conteúdo, indicando, né, a sua ausência. Aqui tem outros parâmetros que você pode aplicar, né, de se vai responder o intervalo de um dia, ou dois, ou responde efetivamente na hora que recebe o e-mail, mas basicamente esse recurso vai trazer essa funcionalidade. E dentro desse recurso é possível, né, dessa ideia de ausência, seja ela por férias ou por ausência médica, a gente também tem aqui o compartilhamento de caixa de correio. E seria o quê? Beleza, eu vou sair de férias por 30 dias e eu não quero, eu não posso, sei lá, simplesmente ficar só dando um reply, ó, estou de férias, só daqui a 20, 30 dias a gente vai poder conversar. Eu consigo adicionar pessoas que vão poder ler a minha caixa de e-mail. Então, nesse exemplo aqui, eu vou botar o usuário aqui do financeiro, e eu consigo dizer assim, esse usuário vai poder só ler as caixas, ou ele vai ler e escrever, ou seja, podendo responder o e-mail em meu nome. E aí eu consigo delegar aqui o e-mail, né, qual é o e-mail que a pessoa vai enviar lá na hora que ela vai enviar e-mail. Então aqui seria como se eu mesmo tivesse enviando um e-mail, só que vai ser um outro colega, um outro usuário. Quando eu faço essa delegação aqui, um convite é enviado para essa pessoa, então ela vai receber aqui um convite para aceitar, né? Esse nome aqui, vai demorar um pouquinho para aceitar, mas no momento que eu fiz o teste que foi bem rápido. Aqui. Aí ela vai clicar nesse e-mail aqui, nesse link, né? Esse aqui é o antigo, né? Esse aqui é o link antigo. Apareceu o e-mail de volta, deixa eu clicar em reenviar. Enquanto não aparece lá, mas a gente pode ver em outros itens aqui. Mas normalmente ele vai receber um e-mail, ele clica em aceitar e automaticamente vai aparecer uma opção aqui embaixo para a pessoa poder trocar de caixa de e-mail. Daí ela vai poder, então, ler e-mail da sua caixa ou ler e-mail da caixa do colega que delegou para ele essa função e poder também enviar e responder e-mails que vieram para a caixa dessa pessoa. Deixa eu só ver aqui, eu estou com o meu usuário certo, justo não sei, tá. Não sei por que que agora não chegou, mas daqui a um pouco ele chega lá. Enquanto não chega, vamos ver as outras coisas aqui para a gente não perder muito tempo. Integrações, né? Dentro do Zoho Meio aqui a gente tem o menu, mesmo caso, quando eu clico aqui na engrenagem, eu vou para esse menu e a gente tem aqui o escolho, né, e-mail, e a gente vai ter aqui o menu de integrações. O Zoho Meio consegue integrar com vários aplicativos fora do ecossistema Zoho, e também, né, praticamente todos os aplicativos principais aí que têm relação com o e-mail do aplicativo do ecossistema Zoho. Então, integração aqui com o Zoho Sprint, o Zoho Project, o Zoho Voice, que é a central VoIP da Zoho, o próprio Zoho Vault, né, o cofre de senha, entre outros aplicativos, ou CRM,
e também externos aqui, então, integração com o Dropbox, com o Google Drive, e entre outros, né? Então, a ideia aqui é só mostrar que tem essa integração, a gente não vai entrar em detalhes de como funciona cada uma, né? Tem a documentação e depois a gente também pode ajudá-los quando for implantar isso na empresa de vocês, tiver que integrar com algum outro no aplicativo. Entrando aqui no item 7, último do e-mail, a gente vai falar um pouco bem rápido aí sobre a parte administrativa do Zoho Meia e também a questão de migração. Porque, novamente, se a gente for falar mais a fundo aqui da parte administrativa do Zoho Meia, daí é para pessoal de TI, que é mais avançado, também teria que ter um webinar mais focado nisso aqui. A ideia desse nosso webinar hoje é focado mais nas funções de usuário final, tanto do Zoho Meia como do Vault e dos demais aplicativos. Mas a ideia aqui é colocar que a gente tem um painel de administração aqui bem robusto, onde o administrador de e-mail, da cara responsável pela tecnologia lá da empresa, vai ter ferramentas aqui para fazer a gestão de tudo isso. Então aqui a gente consegue ter a inclusão e configuração de domínios. Então o Zoho Mail hoje permite a gente ter mais de um domínio. Eu tenho uma empresa que tem 3, 4 domínios, eu consigo ter tudo dentro da mesma organização aqui? Sim. Tu vai ter e-mails de usuários de um domínio e caixas de e-mails de usuários de outro domínio, ou vai poder ter mais de um alias, por exemplo, eu tenho dois domínios, eu tenho 2 e-mails, um de cada domínio, mas eu tenho uma única caixa e um único usuário. Eu vou usar o conceito de alias e ambos os e-mails vão cair na mesma caixa do mesmo usuário, na mesma conta do. Mas aqui a gente consegue, então, fazer toda aquela configuração lá que é importantíssima, né, para e-mails não serem bloqueados, e-mails não serem colocados em fila de spam, entre outras coisas, sem ter essas configurações, né? Além do próprio o básico de PMX, a configuração de SPF, configuração de DKIM e DMARC. A gente pode configurar aqui, tem mais aqui a configuração de BMI, também estão relacionadas à parte de segurança. Aí tem outras configurações aqui de segurança, remoção de subdomínio, ou seja, aqui para evitar que empresas criam e-mails com subdomínios parecidos ao domínio principal e também enviam, e aí para ludibriando clientes ou usuários acreditando que o e-mail é da sua empresa, mas na verdade ele é uma máscara apenas ali para enganar. Então, toda essa configuração que pode ser feita, né, a gestão dos usuários, criação de usuário, de grupo, a configuração aqui das políticas de e-mail. Então, aqui a gente vai para um mundo gigante que a gente não vai ter tempo hoje de olhar com detalhes, mas tudo isso aqui tá disponível. Tem treinamentos sobre isso lá no Zoho Mind, que é a plataforma de treinamento gratuita aí da Zoho. Então, o administrador que vai administrar o Zoho e-mail pode depois se qualificar com esse treinamento, ele é bem completo aqui na parte de administração. A gente também tem aqui a configuração do Discover, que é onde a gente configura políticas de retenção de e-mail, políticas de backup de e-mail, para ter como restaurar um e-mail deletado por um usuário, e aí conforme a política, tu colocar aqui, se for de 1 ano, de 6 meses, essa retenção, esse backup, é possível de restaurar esse e-mail. Se passou do período que você colocou na política, aí não tem mais essa possibilidade, mas também pode colocar que a política é eterna, né? Ou seja, indefinidamente, a pessoa deletou um e-mail há 5 anos atrás, eu consigo recuperar ele, porque ele ficou em backup esse período todo. Claro que isso ocupa o armazenamento disponível na caixa daquele usuário, né? Então, os e-mails retidos, que foram deletados e estão guardados e retidos, estão ocupando o mesmo espaço dos e-mails que estão na caixa da pessoa. Mas tem como deixar isso habilitado para sempre. Então, também tem aqui a questão de relatórios, que também vão mostrar estatísticas de uso de caixa, e-mail, tamanho, usuário, e-mail recebido e tal. Então, são várias ferramentas aí que
vão trazer um poder gigante para o administrador de e-mail que vai cuidar do e-mail Zorro na sua empresa. Bom, o que a gente tinha para colocado de e-mail é isso. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Deixa eu colocar uma pergunta. Davi falou aqui como funciona o uso simultâneo de 2 domínios. Acho que até eu expliquei um pouquinho aqui. Né, na administração a gente consegue adicionar, né, mais de um domínio, não só 2, pode ser 3 ou mais. A gente adiciona um domínio aqui e aí tem que fazer aquela configuração lá de que o domínio é seu e no MX e tudo mais lá no seu provedor de domínio. Mas feito isso, aí quando a gente vai adicionar um usuário, aqui eu estou com esse meu ambiente só tem 2 licenças, mas se fosse adicionar um usuário aqui, ele vai aparecer a opção de eu escolher qual domínio eu vou criar aquela conta, aquele usuário e aquela caixa de e-mail, né? Eu também tranquilo de usar mais de um domínio aqui. Essa pergunta eu tinha abordado ali, só voltei mais um pouco, mas vamos para o próximo, que é o Zorro Calendar. Tá. O Zorro Calendar ele é um subaplicativo do aplicativo Zorro Mail, que faz parte aqui do Zorro Workplace. Então, uma outra diferença, eu acho que aqui é meio um diferencial mesmo do Zorro Workplace, é que todos os aplicativos que fazem parte do pacote, eles ficam dentro da mesma interface aqui, da mesma aba. Eu não preciso ficar abrindo um monte de aba para cada app, né? E ainda por cima a gente tem um dashboard aqui que faz uma organização e um resumo de e-mails, de agendas, de tarefas e tudo mais de cada aplicativo aqui. Mas dentro do Zorro Mail, a gente tem então o Mail e o calendário. O calendário, a gente consegue ter mais de um calendário aqui, além do calendário pessoal, que já é criado junto com a conta, eu posso adicionar novos calendários, eu posso me inscrever no calendário externo, importar um calendário. Os grupos que a gente cria dentro aqui da parte de e-mail, como esse grupo que eu criei aqui dentro e tal, e também as caixas compartilhadas, eles também vêm para cá como calendário, né? E aí a gente pode ter calendário desses grupos. Mas não importa qual calendário que tiver, os recursos aqui de agenda são da mesma forma. Então, a gente consegue arrastar aqui, soltar para criar uma agenda, dar o título para ela, convidar pessoas, seja usuários do mesmo domínio, colegas de empresa, ou seja, pessoas fora da organização, eles vão receber um convite lá. Então, usou o Calendar aqui também tem integração com o Zorro Meeting, que é a ferramenta de reunião da Zorro, então nativamente já é uma integração aqui com o Zorro Meeting, que faz parte do Workplace. Eu posso clicar em mais aqui e aí complementar informações. Se a minha agenda não for online, por exemplo, eu posso colocar o endereço físico. Se eu vou usar uma sala de reunião, que faz parte aqui do módulo de recursos, que a gente vai falar depois, eu posso ver se essa sala está disponível dentro do andar, do edifício, se a empresa tem mais de uma sede, com mais de um andar, mais de uma sala, pode ser visto aqui, e aí a pessoa vai alocar essa sala, e ela também pode ser, e não só sala, como também dispositivos. Né? Eu vou precisar usar Hoje a gente não usa muito mais projetor, né? A gente tem TV nas salas de reuniões, mas antigamente tinha projetores nas empresas e ele é compartilhado, e tinha que ser reservado para não ter conflito de uso. Então, tudo que pode ter conflito de uso na empresa pode ser cadastrado aqui como recurso, e na hora que as pessoas vão agendar, ele ser adicionado na agenda e, e aí ficar bloqueado para o uso naquele período. Então, a gente consegue também colocar externos, pauta de reunião escrita, adicionar anexos aqui que as pessoas precisam ler antes da reunião começar e, e criar agenda. Então, esse convite vai ser enviado para as pessoas aqui. Então, no momento que é enviado o convite para o usuário, ele chega no Zorro Mail nesse formato, a pessoa pode dar o OK aqui
também dentro aqui dentro do Gmail, no caso que eu coloquei aqui no meu Gmail particular, ele chegou com o convite aqui, e aí a pessoa pode dar OK também aqui, já essa agenda vai para o calendário do Gmail. Então, se for para Microsoft 365, vai ser a mesma coisa, enfim, não importa o e-mail em si que vai ser, que eu vou usar aqui, para enviar o convite vai ser enviado para esse usuário. E aqui a gente consegue ir vendo quem é que deu aceite, quem não deu aceite ainda na reunião, então, bem tranquilo em relação a essa parte de calendário aqui. A gente consegue também ter acesso a calendários de feriados aqui dentro do Zorro Calendar, né? A gente clica aqui na engrenagem e a gente pode vir aqui em inscrever-se feriados. Então a gente pode buscar aqui pelo feriado do Brasil, a gente se inscreve nesse calendário e eu tenho relação com fornecedores na Argentina, em outro país, pode se inscrever também em feriados de outros países, que automaticamente os calendários assinados vão aparecer aqui. E aí, quando a gente for navegando aqui, a gente vai ver, ó, por exemplo, dia 18 de agosto é feriado na Argentina, feriado de São Martim, que aqui no Brasil não é. Aqui já é o feriado nosso no Brasil, dia 7 de setembro, dia da independência. Então, aqui também a gente pode trocar as cores, né, para botar a Argentina aqui como azul e o Brasil como verde. E aí fica uma cor diferente entre esses calendários de feriados. E ficaria mais fácil de identificar quem é o feriado de qual país. Assim como nas próprias calendários que eu tiver aqui, eu posso determinar cores diferentes e ter uma visualização mais organizada. A parte de integrações aqui, o agendamento inteligente também que a gente consegue ver, né? Pegar aqui a sugestão, o gerenciamento aqui das pessoas, é que isso aqui vai valer só para quem é parte da sua organização, né? Porque não tem como saber de uma pessoa externa se ela está ocupada ou não naquele dia, o horário que você está pretendendo marcar a agenda, mas no pessoal interno você consegue ver que então se a pessoa está ocupada e antes mesmo de marcar, de enviar o convite, você envia para uma data e horário que ele está disponível. A parte de integrações aqui no Zoho Calendar também a gente tem algumas integrações que a gente pode fazer. E basicamente ele tem integrações somente com as ferramentas de reunião virtual externa ao mundo Zoho. Então, eu posso configurar aqui integração com o Zoho, o Zoom, o WebEx e com o Teams e o Google Meet. Se por acaso a empresa, além de usar o Zoho Meet, né, o Workplace, tem algum na área, algum departamento que usa algum desses outros aplicativos. E também se a empresa adquirir só o Zorro, o Zorro Mail sem o Zorro Meet, aí ela pode ter integração do Zorro Mail com o Zorro Calendar, com um aplicativo que ela usa, por exemplo, daqueles 4 aplicativos que estavam ali na lista. Seguindo aqui, agora a gente pode passar para o aplicativo de notas. São os aplicativos mais simples que a gente tem aqui dentro do Zorro Mail, mas que são úteis para pequenos negócios, pequenas empresas que não têm uma ferramenta de gerência de projeto mais elaborada, uma ferramenta de cronograma, para controlar tarefas suas e tarefas da sua equipe. Esse módulo de tarefas da Zoho aqui já vai ajudar bastante. Então aqui eu já tinha deixado criado algumas tarefas para exemplificar aqui no modelo de exibição. Ele cria um quadro Kanban, que eu posso determinar aqui se eu quero que esse quadro vai ser por status, marcos, o que eu vou colocar aqui dentro dessa visão, né? Eu posso ter esses quadros também por grupos de pessoas, então, no momento que eu defino uma organização da empresa por departamentos, áreas, vai gerar esses grupos, então,
o pessoal que faz parte do financeiro pode ter o Kanban aqui, que daí na hora que eu criar a tarefa, eu vou dizer que essa tarefa é para o grupo do financeiro. E aí eu atribuo ela a um usuário, dou uma data para início, uma data para fim, boto um descritivo, crio essa tarefa, tem que dar um título para ela aqui, tarefa financeira, e ela vai cair aqui no quadro do financeiro, e não no quadro pessoal meu. Então, aqui é o quadro pessoal, eu posso compartilhar essa tarefa com outras pessoas, mas não é um quadro diário de um projeto, de um grupo que eu criei aqui. Mas eu consigo ter a mesma exibição aqui, né, por data, né, de conclusão, que daí vai mostrar se eu estou atrasado, se eu tenho que entregar essa tarefa hoje, se essa tarefa aqui é para o futuro, se ela não tem data de vencimento. Mas eu também posso organizar esse Kanban por status, você pode adicionar status também, então se eu vou estar em andamento a tarefa, eu arrasto para cá. Então, é um aplicativo bem interessante, ele está aí próximo de um Trello, né? Não é uma ferramenta completona de gestão de projeto e tal, mas para empresas que não têm ou não usam ferramentas mais avançadas, ele já vai ajudar bastante na organização de tarefas de equipes, de grupo e tarefas pessoais no dia a dia. Então, a gente também pode, a partir de um conteúdo, de um e-mail, pegar esse conteúdo aqui, marcar e já criar uma tarefa, uma nota, uma postagem, enfim, ou até adicionar no calendário, ele aparece aqui várias opções. Mas quando a gente está falando de tarefa, automaticamente o conteúdo já fica dentro da tarefa, eu já posso atribuir e não definir uma data, por exemplo, daí ele já vai ficar disponível aqui na, no meu quadro de tarefas sem data de vencimento. Depois posso vir aqui e definir uma data. Isso aqui eu vou fazer no dia 5 e vou começar no dia 3. Tá? E automaticamente já vai salvar e vai dizer que é uma tarefa aqui que vai ser feita no futuro. Então, é uma funcionalidade, é um recurso bem interessante aqui que está dentro do Zoho Meio para a gente fazer a gestão aí de pequenas tarefas. A gente também pode organizar essas tarefas aqui por marcadores, então posso pegar uma tag que eu criei aqui e marcar essa tarefa com ela, e daí automaticamente ela vai aparecer aqui quando eu clicar em cima do marcador que eu escolhi, criar novos marcadores, também novas etiquetas para organizar a tarefa. As etiquetas aqui, elas são universais, eu crio aqui no e-mail, ela vai aparecer em qualquer aplicativo, seja no calendário, seja numa tarefa aqui, e eu posso marcar e-mails com essa etiqueta, eu posso marcar agendas, eu posso marcar tarefas. Então, independente de qual aplicativo for aqui, as etiquetas elas estão flutuando entre eles e para a gente etiquetar conteúdos em comum. Próximo item aqui é os contatos. É bem simples aqui, conforme a gente recebe e envia e-mail para pessoas que são de fora da empresa, vai sendo gerado contatos aqui. A gente tem os contatos da organização, que daí são as pessoas que fazem parte do meu domínio, e aí ele já automaticamente vai aparecer aqui. Também contatos que fazem parte de projeto, de grupo, né, de grupo da organização, já vão também estar classificados aqui. Aqui é mais para exibição ou criação de novos contatos, que eu não enviei e-mail, mas estou cadastrando aqui para notificar essa pessoa, pegar um contrato que eu troquei em e-mail, editar ele e adicionar novas informações em cima desse contato. Então, basicamente, a gente tem aqui essas funcionalidades, a parte de contatos, e a gente consegue pegar ali, fazer a integração aqui dos contatos com aplicativos aqui, sincronizar eles do Microsoft Contacts quer dizer, do Google Contacts ou do Microsoft 365. Bom, recursos. Eu tinha dado uma palhinha aqui, né, na hora que eu estava criando aquela agenda, os
recursos nada mais são que itens da sua empresa que tem que ser reservado para ser usado nas reuniões, ou reservado para que a reunião aconteça, como a própria sala de reunião física dentro de uma empresa. Então, aqui a gente consegue criar sedes da empresa. Então, vou ter um exemplo aqui de Porto Alegre, a cidade que a sede está, o endereço que fica uma sede, e dentro dessa empresa aqui, sede, quais as salas que a gente tem, quais os pisos que a gente tem, se tem um andar, dois andares, isso também pode ser gerenciado aqui dentro. E aqui dentro da parte de recurso, localização. Então, aqui tem recurso em Porto Alegre, eu tenho as salas aqui, então Porto Alegre, endereço de Getúlio Vargas, o piso 1, piso 2, conforme o piso que eu tiver, e aí eu vou adicionando salas nesse piso. Se é uma sala de reunião, se é uma sala de conferência, treinamento, qual a capacidade de pessoas nessa sala, se ela tem uma foto, um nome, características, aqui, tipo, que recursos essa sala tem. Ah, ela tem Wi-Fi, tem quadro branco, tem projetor. Então, tudo isso pode ser cadastrado aqui para fazer a gerência da sala, porque daí na hora da pessoa fazer uma reserva de uma agenda, ela vai poder pesquisar, né? Eu quero uma sala que tem um quadro branco. Então, ela vai pesquisar as salas aqui, fazer um filtro, e usar somente a sala que tem quadro branco, e não numa sala que não tem quadro branco, por exemplo, se ela precisa fazer um treinamento, alguma coisa. Então, esse aqui é um recurso também super interessante para empresas que têm salas físicas, que dão treinamento, que têm salas de reunião, e que tem que cadastrar esses dados para que quando alguém for reservar a sala, ele vai chegar lá e aquele tipo de item vai estar lá dentro para ele poder fazer o trabalho que tem que fazer. Bom, a princípio isso é o que a gente tinha para mostrar aqui do Zorro Meio, tá? Eu não sei se tem mais alguma dúvida, o pessoal pode ir lançando as dúvidas aí no chat também. E esse conteúdo também vai ser gravado e vai ser enviado tanto para quem participou, para quem não pôde participar, né? Vai poder assistir depois e vai estar no nosso canal no YouTube, e também a gente vai fazer cortes disso nas nossas redes sociais com pequenos vídeos, conteúdo focado em alguma coisa. Mas, vamos lá, o Zorro Vault. O Zorro Vault é o cofre de senha das Zorro, pessoal. Então, vou acessar ele aqui, né, no menu Vault. Nota que eu não precisei abrir uma aba nova, não precisei sair de onde eu estava, eu posso vir trocar aqui do e-mail para o Vault, do e-mail para o software de chat, para o Drive, enfim, é muito interessante o design e como a solução do Workplace funciona em matéria de organização. Então, aqui o Zovault é um aplicativo para a gente trabalhar com a gestão de senha, né? Então, o gerenciamento de senha individual, senha por equipe, ou senha em corporação. Quando a gente vai cadastrar aqui uma senha no Vault, eu posso escolher se é uma senha de site, uma senha normal, um endereço, um cartão de crédito. Tem várias categorias aqui que eu vou poder escolher. E para cada categoria, eu tenho a possibilidade de ter um formulário diferente para a pessoa. Então, o cartão de crédito vai ter campos aqui que são relevantes para o cartão de crédito. Então, a pessoa cadastrar o cartão de crédito e salvar dentro da área que vai usar esse cartão, tá? O financeiro, contas a pagar, coisas assim, vão ter acesso a esse cartão. Quando é um endereço de site, uma conta web, aí já vai ter outros campos que eu vou ter que preencher, o URL do site, o usuário e senha, notas, uma coisa relacionada a um site em si, que eu quero guardar a senha daquele site aqui. Então, isso aqui é bem interessante, que a gente pode customizar e usar esses formulários por categorias para diversos tipos de senhas ou certificados, registro, o que for. Além disso, a gente consegue separar pelo organograma da empresa, pela estrutura da empresa, as áreas, os departamentos, os times de projetos dentro de um departamento, para que, quando eu for compartilhar uma senha, eu compartilhe apenas para aquela pasta daquele time. Então, uma senha lá do financeiro do pontos a pagar, eu vou colocar lá na pasta do financeiro somente as pessoas que têm o
estão aqui com compartilhamento para aquela pasta vão ter acesso àquela senha. E quando a gente compartilha uma pasta para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, ou até para uma pessoa fora da empresa, a gente pode mandar aqui um e-mail compartilhando essa senha por um período de tempo. Isso é interessante para quando a gente recebe consultores externos numa empresa e ele tem que acessar um aplicativo com usuário e senha, ele tem que acessar um servidor Linux, com uma chave de certificado, com o que for, a gente pode compartilhar o e-mail dessa pessoa e determinar que ele vai ter acesso por tanto tempo àquela senha e ele vai receber um e-mail que vai acessar essa senha. Então, isso é bem interessante para poder conceder acessos temporários a pessoas que não são da organização. Para quem é da organização, a gente tem essa opção aqui de conceder um acesso de visualização ou apenas um acesso somente de login, ou seja, ele não vai conseguir ver a senha, ele não vai conseguir ver nada, ele só vai clicar e aí a gente consegue instalar na extensão do Chrome, do Firefox ou dos outros browsers, a extensão aqui do Vault, ele vai ter o acesso à aplicação, ele vai clicar nela, ele vai logar na aplicação e pronto, ele não vai conseguir enxergar nada. É o acesso mais, né, é o primeiro nível aqui, né? Depois, acesso visualizar, então ele pode fazer isso de logar automático e também pode visualizar a senha, modificar aquele cadastro de aplicativo senha ou fazer a gerência dele, que seria dar acesso a outra pessoa dentro daquele cadastro de senha que ele tem acesso dentro de uma pasta. Ou até dar acesso a outras pessoas naquela pasta. Então, são esses níveis de permissão que a gente tem para delegar aqui dentro das pastas. E no momento que a gente compartilha isso com esses grupos ou pessoas, elas vão ter acesso ao logar com a sua conta do Zoho Vault a uma determinada senha. Então, vou pegar uma senha aqui, vou pegar um site. Aqui ele já traz vários sites também de exemplo, né? Mas eu vou cadastrar um site em branco aqui. Vou botar aqui uma URL de teste só para pegar, para simular mesmo. E vou botar um usuário, uma senha, e aí aqui na parte da senha a gente consegue determinar a geração. Então, a ideia do copo de senha é que a gente consiga ter senhas complexas para os nossos aplicativos e evitar que isso seja fácil de alguém burlar e identificar a senha e entrar dentro do sistema que eu trabalho, coisa assim. Então, aqui eu consigo, o administrador também consegue criar várias políticas aqui que fazem com que as pessoas são forçadas a criar senhas com caractere especial, com números, é o caso aqui, eu não consigo nem desmarcar, porque lá na configuração de política aqui do Vault está que todas as senhas têm que ter isso aqui. Então ele já gera aqui uma senha para mim, eu só clico aqui em usar, e aí eu salvo essa senha, e eu não coloquei ela em pasta nenhuma, eu posso vir aqui e compartilhar ela para uma pessoa, né? Ou eu pegar e fazer um gerenciamento de qual pasta vai estar associada aqui. Eu tinha marcado, na verdade, eu não coloquei, mas como estava no administrativo, ele guardou lá dentro. Eu quero colocar que a senha fique disponível do financeiro, que é o outro usuário que eu tenho aqui de teste, está no grupo do financeiro. Então, aqui na pasta financeiro, ele está disponível e quem tem acesso aqui é esse usuário financeiro. Está aqui dentro dessa outra instância do Vault. Aí tem que logar aqui com a senha. Deixa eu ver, definir essa senha aqui. Isso é outro ponto que o Zoho Vault ele não deixa a gente copiar a senha e colar. Então eu vou ter que realmente, literalmente, digitar a senha do cofre, no caso aqui, né? Que eu estou abrindo o meu cofre, né? Então eu vou pegar ela aqui e vou digitar. Eu, eu tenho uma senha até relativamente complexa. Eu vou mostrar ela aí para vocês, mas... E aí também dá para integrar a autenticação para acessar o cofre
com um aplicativo de segundo fator, que nem a gente tem o Zorro One, ou a gente pode usar o Google, o segundo fator do Google, da Microsoft também, e, e a gente consegue autorizar no celular mais facilmente do que ficar digitando, né, a senha, ainda mais quando a gente usa senha complexa, já que ele não deixa a gente copiar e colar aqui. Então, eu acabei digitando errado aqui, vocês perceberam que deu um certo trabalhinho. No meu dia a dia aqui, eu uso o aplicativo aqui no meu celular e, e aí ele autoriza automaticamente aqui uma minha digital ou com algum código que ele coloca na tela ao acessar esse bloco de senha. Então aqui a gente consegue ver as pastas que esse cara está compartilhado, né, que eu tenho acesso, pasta do RH, tecnologia, infraestrutura. Então, e aqui eu compartilhei esse cara no financeiro. Então, eu tenho que compartilhar para ele enxergar lá. Então, eu vou pegar aqui, eu vou conceder acesso a ele a somente visualizar. Então, no momento que eu dou acesso para visualizar, eu vim aqui, essa senha já vai aparecer aqui para mim ter acesso. E aí eu consigo visualizar ela e tudo mais. Se eu colocar o acesso aqui somente de login, um clique, né? E eu acessar aqui, ó, eu não tenho permissão de ver a senha. Eu só vou poder clicar nesse carinha aqui e ele vai acessar o sistema e logar. Não vai funcionar aqui porque a página que eu coloquei não estava 100% correta. Não era uma URL para a tela de login. Né? Mas se for ele automaticamente ele bota o usuário e senha e loga a partir sem você saber qual senha que é. Então, não precisa enxergar ela. Porque para conceder acesso a pessoas que realmente só precisam logar, clicou, logou, é a melhor coisa do mundo, e a pessoa nem fica sabendo da senha. Então, principalmente quando a gente fala aqui de receber fornecedores externos da empresa que vão ter acesso a um sistema, você pode criar uma conta dentro do teu ambiente novo para ele e dar acesso a essa pessoa apenas de logar sem ver. Então, é um recurso bem interessante para isso. Que é basicamente aqui, fazer o login do site imediatamente, é o item 5 aqui que a gente já colocou. Atualizar a senha periodicamente, né? A gente consegue, então, aqui dentro da administração do Vault, configurar essas políticas, né? De, de senha. Também a gente tem a parte de relatórios, né? Aqui ele mostra, por exemplo, se eu tenho senhas fracas, qual a senha que eu coloquei aqui, que é considerada uma senha fraca, e aí eu posso botar uma senha mais complexa. Claro, a senha é fraca dentro do que foi configurado aqui de regras, né? Para essa senha ser considerada fraca ou não. E aqui na administração a gente consegue, então, ter várias funcionalidades aqui. Uma delas é a questão de políticas de senha. Então, no momento que eu defino uma política de senha aqui, eu vou definir essa aqui é a política padrão, forte. Então, aqui eu defino quantos dias que essa senha vai exigir que a pessoa tem que reciclar ela, tem que trocar. Além do tamanho mínimo, tamanho máximo, ele vai exigir número e tudo, caractere especial, for. E, então, tudo está dentro da política aqui que a gente configura, inclusive essa necessidade de atualizar a senha periodicamente. E aí a pessoa que gerencia aquela aplicação, aquela senha, aquela aplicação vai ter que fazer a troca daquela senha. O Vault vai pedir para ela fazer isso, né? A gente tem a parte aqui também de SSO em nuvem, né? Que é eu poder usar o Vault para integrar ele com o AD, com o LDAPs, com outros aplicativos de login. E também tem aqui a parte dos aplicativos, de adicionar aplicativos aqui para fazer a autenticação. Então, a gente pode tornar o Zoho Vault um provedor SAML para outras aplicações se autenticar nele.
e ele ser os usuários da conta Zorro aqui dentro serem, e a senha serem o usuários de login e senha e batendo com a conta Zorro em uma aplicação externa usando o SAML ou os protocolos de SSO que a gente consegue fazer essas integrações aqui dentro do Zorro Vault. A parte de auditoria, a gente também tem aqui na visão de auditoria. Então, tudo que o administrador do Zorro Vault, que o usuário do Zorro Vault faz, vai ser auditado. Então, ele mostra aqui que o usuário tal viu uma senha da aplicação tal. Então, a gente consegue, aqui mostra que ele compartilhou, que ele teve acesso à senha. Então, é bem completo a auditoria aqui para me saber quem é que acessou a senha daquela aplicação, quando acessou, que hora, que minuto, que dia. Então, não tem como a pessoa dizer, eu não loguei essa aplicação, eu não usei essa aplicação, eu não sei. Vai estar aqui. E se você não deu acesso a ela visualizar a senha, somente fazer o login num clique, automaticamente não tem como ela nem ter copiado aquela senha e ela só poderia ter logado na aplicação usando o Zorro Vault. Então, são formas, né, de, ao acontecer um incidente de falha de segurança, problema de uma aplicação, e você poder saber quem é que acessou e quando acessou e por aí vai. Então, aqui também quando mexeu em pastas, quando fez manutenção no usuário, logou com um usuário sem master, tudo isso fica auditado e também o próprio super usuário tem auditoria dele mesmo. Então, quando o super usuário viu grupos, como ele viu um folder, né? Então, quando eu acessei aqui a interface de auditoria, ele já registrou que esse usuário acessou essas áreas. Então, o mesmo super usuário, ele é auditado também. Nesse sentido, é bem completo aqui para a gente estar sempre por dentro de quem está fazendo o quê. A parte aqui de backups, restrições, a gente tem aqui dentro das configurações também. Restrição de IP, a gente pode definir, né, endereços de IP que somente só esses endereços vão poder acessar o cofre de senha. Isso, como o Zorro está na internet, é um SaaS, eu posso definir uma restrição aqui, por exemplo, que para acessar o aplicativo de cofre de senha só vai ser possível a partir do meu endereço de saída de IP. E aí as pessoas que trabalham na minha empresa saem sempre para aquele endereço vão ter acesso. Mas quando eu acessar de fora da rua, aí a pessoa vai ter que ter uma VPN, alguma coisa que faça com que ela passe por dentro da infraestrutura da sua empresa e saia para aquele IP que foi mapeado. E aí você tem uma restrição de segurança extra aqui dentro que pode ser feita. Além disso, dá para criar restrições geológicas, e aí você coloca aqui uma restrição, por exemplo, que só acessa ao Brasil. Aí tu adiciona nome do intervalo da geração. Tá. Então ele devia estar aparecendo no mapa aqui. Está usando o mapa. Ele não está aparecendo o mapa aqui, mas a gente conseguiria definir no mapa qual é a localização que a pessoa está. Né? Ele mapeia ali coordenadas de GPS daí, né? Mas é um recurso a mais ali de segurança que dá para fazer de restrição, né? A parte de backups, a gente também tem aqui a configuração de backups dentro do Zorro Vault. Então a gente pode organizar que um backup vai ser feito diariamente, semanalmente, e ser jogado para dentro de uma pasta de um desses software de nuvem, né? Como a gente está usando o Zorro Workplace, naturalmente a gente vai configurar uma pasta aqui do Zorro Drive, mas se eu estivesse usando o Zorro Vault fora do Workplace, porque a gente pode comprar o Zorro Vault sozinho, e a empresa usa o Google Drive, ou tem um Drive na Amazon, ou qualquer outro desses aplicativos, dá para conectar também neles para que o backup seja armazenado lá no momento que seja gerado. Né?
E por último aqui, a gente tem a parte de relatórios, que a gente tem até uma pinceladinha rápida aqui, no dashboard aqui, né, que a gente mostra alguns relatórios, e aqui tem o menu de relatórios que traz mais relatórios de acesso por senha, de acesso à pasta, de avaliação da senha, enfim, diversos relatórios aqui de login, conformidade, né, se a senha está, se estão aderente à política que foi estabelecida para elas, e aí tu pode notificar os usuários que criarem senha que estão fora da política, e pedir para eles ajustar essas senhas ou até mesmo bloquear o acesso a ela até que a pessoa corrige. Então, chegamos aqui ao fim do nosso webinar. Basicamente, a ideia é a gente mostrar então esses recursos aí do Zorro Mail, do Zorro Vault. A gente vai ter um segundo webinar que já está agendado para acontecer dia 27 de agosto, às 16 horas. E esse QR Code aqui já leva para o link de inscrição, então para quem quiser se inscrever já, mesmo quem não estiver online e receber essa gravação, pode também acessar esse QR Code, ele vai estar ativo para fazer a inscrição no evento, então, que vai acontecer 27 de agosto, às 16 horas. E nesse outro webinar a gente vai abordar aí alguns recursos, principais recursos do Zorro Meeting, que é o software que a gente está usando, inclusive, para fazer esse webinar, e também do Zorro Click e do Connect. Então, são as ferramentas aqui de colaboração do workplace, né? Colaboração mais na veia da colaboração mesmo, redundância da palavra, né? Mas o Meet, né, que é reunião, ou seja, a gente vai trocar ideias entre pessoas de uma equipe, projeto sobre algum tema. O Clique é as ideias via chat, né? Compartilhamento de ideias via o chat, grupos de chat. E o Connect é a intranet, então é aquela colaboração mais empresarial, ou seja, empresa divulgando normas, divulgando notícias sobre algumas coisas, grupos de discussão sobre assuntos diversos, fóruns, tudo isso podem ser feitos dentro do Connect, compartilhamento de arquivos, de informação para toda a empresa. Então, a gente vai estar divulgando esse webinar também nas nossas redes sociais, para quem não participou desse também poder ficar sabendo de participar do próximo. Também, por último, não menos importante, aqui agradecer a todos que participaram, a todos que não puderam participar e que receberam essa gravação, também agradecer, e também quem acessar depois nos nossos canais, fica aqui os nossos contatos, esse QR Code leva você a fazer uma inscrição, uma reunião 1 a 1 com o nosso time comercial aqui para analisar o seu cenário de implantação do seu workplace, se é do zero, se é migração de uma plataforma que você já existe, como o Google, Microsoft ou qualquer outra plataforma de e-mail ou Drive. A gente consegue migrar todos os e-mails, estrutura de e-mails, pastas e arquivos para dentro da solução do workplace, treinar o seu time e colocar em uso dentro da sua empresa. Então, esse QR Code leva você para agendar uma conversa com a gente. E também tem o WhatsApp, o e-mail e mais o nosso Instagram para vocês seguirem e acompanhar os conteúdos que a gente está produzindo lá, não só de Zorro Workplace, como vão ter conteúdos de Zorro Project, Zorro Sprint e demais produtos da Zorro dentro da nossa rede social, do Instagram e também no LinkedIn. Então, novamente, obrigado a todos pela participação. A gente encerra aqui o webinar